Já ouviram falar naquele ditado, o bom filho a casa torna? Pois bem, GGRC11 acaba de entrar na nossa carteira novamente. Após algumas análises, alguns estudos, decidimos retornar com esse queridinho aqui na nossa carteira e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o que fez eu escolher e o porquê que ele voltou para a nossa carteira. Bom pessoal, tá aqui em tela como vocês podem ver, GGRC11, um fundo imobiliário aqui, bem interessante, bem interessante. Vou apresentar alguns números aqui para vocês, coisas que ao longo do tempo, como todo fundo imobiliário, como toda ação, a ideia é que ele fique bom, que ele melhore, que ele cresça, que ele desenvolva. Então a gente está falando aqui de um fundo muito legal, onde ele tem uma liquidez diária de 1,4 milhões. O último rendimento que pagou foi de 90 centavos. O dividendo yield que a gente está vendo aqui em tela, 10,18 anualizado. Patrimônio líquido aqui muito interessante, como vocês sabem, eu tenho realocado a minha carteira, eu tenho vendido alguns fundos imobiliários que não estão dentro do conceito que eu estou buscando, que um deles é o patrimônio líquido acima de R$ 1 bilhão. Valor patrimonial por cota aqui está 113,05, rentabilidade do mês 0,59 e o PVP de 1,01. Não é um PVP tão baixo, mas também não é um PVP tão alto, porém é um PVP interessante para a gente que busca investir a longo prazo e receber dividendos em empresas muito legais, especificamente aqui de fundos imobiliários, que é o que eu mais gosto. O fundo imobiliário possui 106.576 cotistas, o total em caixa de aproximadamente 4,89%. Equivalente a 49.947.000, quase 50 milhões de reais. Esse fundo imobiliário ele surgiu em 2017, então aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, indo para o 8º ano de existência, a gente tem aqui uma evolução de dividendos. Você vê que em 2019 e 2020 teve dividendos, porém em 2021, 2022 e 2023 os dividendos veio crescendo. Esperamos que aconteça o mesmo em 2024. Para melhorar um pouco aqui a informação, a pequena análise que a gente vai fazer aqui desse fundo imobiliário, o GGRC11 ele tem um site, eu entrei no site dele, ggRC11.com.br, como vocês podem ver aqui. Tem algumas informações sobre o fundo, portfólio, gestor, alguns documentos. Onde está localizado também o fundo imobiliário. A gente pode ver que aqui no site a política de investimento está bem clara para a gente aqui, né? O objetivo do fundo é a realização do investimento em imóveis exclusivamente comerciais destinados à locação atípica, prioritariamente nos segmentos industriais e logísticos. Então a gente tem aqui o típico e o atípico, né? Então a gente estava dando uma pesquisadinha para trazer um pouco mais de informações, até para quem não conhece, sobre o que é atípico e o que é típico, né? Então, a gente entendeu aqui no site do fiis.com.br que o contrato típico é um prazo de duração de 5 anos. Né? Já o contrato atípico, ele tem a duração de 10 anos. Aqui, ó, prazo de duração de 10 anos ou mais, sem possibilidade de ação revisional. A multa rescisória geralmente corresponde à soma dos aluguéis futuros pendentes. Tá? Então, é muito interessante para as empresas que vão alugar os galpões logísticos dos fundos, né, esse tipo de contrato, que é um contrato atípico. Vou abrir aqui o relatório gerencial de dezembro de 2023, que foi lançado agora no começo de 2024. Umas informações bem legais aqui que eu vou acompanhar com vocês aqui, tá? Eles também têm uma newsletter, né, que você pode entrar no site deles, se cadastrar também no RI, Relação do Investidor. Você pode receber informativos ali mensalmente ou todas as vezes que o fundo lançar alguma nota, alguma informação. E aqui com o objetivo do fundo, o GGRC11, né, ele tem como objetivo a realização de investimentos em imóveis predominantemente industriais e logísticos com a finalidade de locação atípica, como eu disse para vocês agora há pouco. Né? A carteira imobiliária dele está formada da seguinte maneira: ele possui 18 fundos ativos imobiliários com contratos de locação 100% atípicos, que eu acabei de explicar para vocês, totalizando mais de 385 mil metros quadrados de área bruta locável. A gente tem mais algumas outras informações do fundo, né, que eu gosto de passar para quando a gente está fazendo algum tipo de análise. Eu leio sobre isso, eu vejo, eu tenho uma noção do que eu estou comprando. Mais uma vez, né, eu sempre falo isso: se você está comprando um celular, você quer conhecer o aparelho. Se está comprando um carro, você quer conhecer sobre aquele carro. Então você vai pesquisar sobre aquilo. Se você for comprar um imóvel, uma casa, ou alugar uma casa, você tem que saber onde aquilo está inserido e o que é que você está comprando. Então a gente tem aqui algumas informações sobre o fundo, né? Início das atividades em abril de 2017. Ele tem 9 milhões aproximado aqui de cotas, valor patrimonial de 113. O patrimônio líquido que eu mostrei para vocês agora na casa de 1 bilhão, né? Na verdade está um pouquinho mais, 1 bilhão e 20 milhões de reais.
E a gente tem outra informação legal aqui também, que é o número de cotistas, né? 106.593 cotistas, né? O fundo é negociado na B3 com o código de GGRC11. Os rendimentos caem na conta de forma mensal, né? São os dividendos, os proventos que a gente recebe mensalmente. O fundo teve 6 emissões desde o seu lançamento. E a gente tem também um número muito legal aqui, que eu falei para vocês sobre contrato atípico, né? Os contratos, a média de contrato, que é chamada Vault aqui, né? 6,5, né? Então, 6 anos e meio a duração dos contratos, em média, todos os nossos inquilinos desse fundo imobiliário. No ano de 2024 aqui o fundo projeta, né, um dividendo mensal com a média de 90 centavos por cota. O fundo aqui diz que vai trabalhar pesado, né, dentro do possível, para linearizar esses rendimentos e dar mais previsibilidade ao cotista. Então você percebe que é uma gestão ativa, né, que é muito interessante para a gente. Por mais que eles tenham uma taxa uma taxa de administração de 1,10% ao ano, ou seja, é uma gestão ativa, está trazendo dinheiro não só para eles, mas para a gente também que é cotista. No dia 20 de dezembro de 2023, o fundo ele comunicou através de um fato relevante, após superar as condições de suspensivas e resolutivas previstas, né, no CVC, a celebração da escritura pública de aquisição de bem imóvel referente à aquisição do imóvel localizado a Rizobacter do Brasil Limitada. Aqui ele comenta também qual foi o valor investido, né? No relatório gerencial você pode acompanhar isso com bastante detalhe, em quantas parcelas foi feito isso, qual o valor de entrada que ele deu aqui, né? Aqui no relatório gerencial tem um tópico de perguntas e respostas que eu achei bem interessante, uma pergunta aqui, né, que a gente sempre questiona, né? E, aliás, eu sempre falei isso, ia ser muito interessante se os fundos imobiliários começassem a virar base 10. Então, aqueles fundos que têm um valor muito alto, né, de 120, 160, 150 reais, ou até mesmo um pouco mais que isso, eles começassem a virar base 10, para que tivesse maior liquidez, para que a gente pudesse comprar de uma forma mais fácil, né? E não esperar a gente ter 160, 150 reais ou 100 reais para comprar uma cota, e sim lá 10, 12 reais ficaria um pouco mais fácil e traria liquidez para o fundo imobiliário, que é uma pergunta e respostas que tem aqui, né, da administradora do fundo, que diz o seguinte: o fundo pode ou pretende virar base 10? E a administradora disse que sim, o fundo pode virar base 10 e a gestão acompanhou o movimento de mudança de outros fundos e entende que pode ser positivo para o aumento da liquidez do GGRC11. É o que eu acabei de falar para vocês, né? Muitos fundos tinham que repensar a questão de custar tão caro. Eles podiam ali fazer um fundo virar base 10, dividir por 10 as suas cotas ali, que ficaria um preço mais acessível para nós que somos investidores, né? De qualquer forma, essa decisão cabe ao cotista e o tema poderá ser levado para votação em um momento oportuno. Tá? Então, aqueles e-mails, aquelas cartas que a gente recebe solicitando a nossa presença numa assembleia e tal, é sobre isso, tá, pessoal? Então, tem que fazer parte. Não adianta só comprar o fundo imobiliário e deixar o fundo lá e simplesmente. A gente faz parte daquilo. Então, eles querem saber o que nós, cotistas, achamos das decisões e participar das votações também. Aqui a gente tem também algumas performances do fundo, né, comparando com o índice do IFIX, o CDI e o IPCA. Percebe que o gráfico, no caso do GGRC11, esse gráfico aqui da cor turquesa, né, a gente vê que ele tem muito interessante ao longo dos últimos 4, 5 anos aqui, 17 para cá, né? Na verdade até um pouco mais, a gente vê que ele está um pouco mais alto até mesmo que o índice IFIX, né? CDI, inclusive o IPCA. Um número que eu gosto de mostrar para vocês, todas as vezes que eu vou falar de um fundo imobiliário aqui, eu gosto de fazer esse comparativo. Relacionar o fundo em questão com a poupança. E olha isso aqui, ó. Aqui no site do Fundos Explorer, ele tem uma relação muito legal aqui, comparativo, né, entre o fundo e a ação. Olha só, se você pegasse 50 mil reais e investisse no GGRC11, aplicação em 12 meses, e os mesmos 50 mil reais em uma poupança, a poupança no final de 12 meses renderia 53 mil reais. Já o fundo, né, totalizando ali tanto rendimento quanto valorização, renderia ali um montante final de 60.307, ou seja, 10 mil reais 307 centavos acima do que foi investido, diferente dos 3 mil da poupança. E nesses números de 60 mil reais aqui, a gente tem um rendimento de 5.077 reais, tá? Valorização passaria de 50 para 5 mil, somando ali com os dividendos, chegaríamos na casa ali dos 60.307, ou seja, o GRC11 ali teve uma melhora ainda de 13,79% em relação à poupança, né? Então,
É um gráfico muito legal da gente acompanhar, da gente ver o que a gente está comprando e onde a gente está colocando o nosso dinheiro. E a gente pode acompanhar também, né, que em um ano, 2023, os fechamentos mensais ali, né, a média de fechamento mensal do fundo imobiliário GGRC11. Então você percebe que a oscilação é muito pouca, né, tanto para cima quanto para baixo, né? Então a gente tem uma segurança muito bacana ali. E nessa aba aqui a gente tem a distribuição de resultados por ativo. No caso aqui a gente tem aqui Etra 10,85%, Ambev 18%, Moinho 5%, Hering 4%, Santa Cruz quase 2%, Cepalgo 3%, Camargo 5%, Todimo 4,35%, Copobras 5%, Covolan 5%, Benteler 8%, Americanas 24,34% e a Eagle Bergman 1,57% aqui de resultados por ativo na carteira do GGRC11. Uma aba legal aqui também dessa apresentação aqui, gestora, é o mapa de cotistas por estado, né? Então bem legal, a gente vê aqui São Paulo com 37% cotistas e divididos aqui o restante do Brasil, né? A gente tem aqui Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, também, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né? Bahia. Então tá bem interessante aqui também. Então é bem legal a gente saber também, né? Eu nunca tinha visto esse mapa, nunca vi nenhuma gestora apresentando um mapa desse aqui, eu achei bem interessante. Aqui está o tipo de receita, né, do fundo, o cronograma de reajuste, né, onde foi reajustado e quanto foi reajustado aqui no mapa brasileiro, onde fica locado aqui os ativos do GGRC11. Então a gente teve aqui 47,5% de reajuste na região sudeste, né? Então um reajuste bem alto aqui, bem interessante. E nessa aba a gente tem aqui o ramo, né, que o segmento de onde as empresas que alugam aquele galpão estão localizadas, né? Então a gente tem 27,5% de comércio varejista, 18% de química e petroquímica, metalurgia e siderurgia 17%, alimentos e bebidas 16%, papel e celulose 5%, têxtil 9,87% e agronegócio 4,82%. E é isso aqui, ó, o portfólio no próprio site, né? A gente consegue clicar e ter maior detalhe, né? Itajaí, Santa Catarina, São Paulo, Goiás, Pernambuco, São Paulo, mais um Paraíba, Paraná, São Paulo, Paraná. Interessante, né? Conseguir ver tudo isso. Se a gente clicar aqui, vamos clicar em um. Vou clicar aqui, vamos pegar esse aqui, ó. Centro de distribuição da Hering. Aqui. Nápoles, área construída, ramo de atividade, valor do laudo, valor de aquisição, valor mensal do aluguel, olha que interessante. Quanto custa o metro quadrado? R$0,08. A data que foi em 11 de 2015, aqui algumas fotos. Cervejaria Ambev, Lojas Americanas, outros ativos. Então vamos voltar aqui para a nossa apresentação, terminando já aqui no bem os híbridos, né? A gente tem os híbridos aqui, ó. Rizobacter, né? Que esse aqui foi um estava naquele contratinho que eu li para vocês há pouco. Vencimento maio de 2043. Olha. Tempo. Por isso que eu falei para vocês, né? A média de aluguel é 6 anos e meio. Esse aqui vai vencer em 27, esse aqui 2027, 2030. Então é bem interessante a gente também saber quando que os inquilinos vão sair. Então a gente tem a segurança ali de pelo menos ali uns 6 anos e meio, 10 anos de sucesso, de dividendos caindo no bolso e empresa crescendo, né? De escritório crescendo. Esse fundo imobiliário ele tem a gestão ativa, né? Então a gente pode ficar meio que despreocupado ali questão de novos inquilinos futuramente, até mesmo renovação de contratos, né? Então a gente tem aqui, ó, os números, né, no mapinha onde fica Ambev, Lojas Americanas, Benteler, Rizobacter. Eu gosto de ler, gosto de mostrar para vocês, e eu, assim como são coisas que eu leio, eu falei, poxa, ia ser interessante se eu levar isso aqui para o pessoal dar uma olhadinha, né? O pessoal ter um pouquinho mais de informação, como que faz para pesquisar? Como que faz para pesquisar um relatório gerencial? Eu normalmente venho aqui site do Explorer, digito aqui o ticket, né? Coloco o ticket aqui, ó, GGRC11,
vai aparecer aqui. Isso você pode fazer com qualquer fundo imobiliário, tá? Ele vai aparecer aqui, você clica em entrar, você clica aqui. Você vai ler tudo que você quiser, tem aqui, tá? Se você quiser mais informações, você pode entrar também no site da própria gestora ou no próprio site do fundo. Ou se você ainda preferir, você pode entrar em contato com o RI, o relacionamento com o investidor, da própria administradora do fundo, e eles compartilham todos os meses, sempre que tiver alguma informação relevante, um fato relevante ali, um relatório gerencial, eles compartilham com a gente. Então vai cair diretamente na sua caixa de e-mail. Então é muito legal, ao invés de você ficar procurando, a informação chega até você, certo? Pessoal, eu tenho algumas cotinhas desse fundo imobiliário, eu tenho 34 cotas, eu voltei a comprar ele agora no mês de junho de 2023, pretendo continuar comprando ali pelo menos uma ou duas cotinhas ali por mês, tá? A ideia é diversificar a carteira, a gente tem bastante fundo imobiliário na carteira, a gente está bem equilibrado, bem diversificado em diversos setores, diversos ramos aqui. E estou voltando a estudar a possibilidade de comprar algumas ações, né? Eu fiquei sabendo recentemente que o Banco do Brasil vai fragmentar ali, vai desagrupar as suas ações. Então a gente tem um valor de uma ação, por exemplo, de R$50, ela vai valer R$25, então é um preço interessante para a gente voltar a comprar e assim acompanhar o crescimento novamente, tá? Gosto muito de Caixa Seguridade, gosto bastante da Irani, gosto de Banco do Brasil também, então pode ser que no futuro a gente volte a aportar. Não estou descartando também a opção de comprar alguma coisa sobre ETFs, né, nos Estados Unidos, voltar a comprar. Por quê, pessoal? Porque eu fiz um vídeo recentemente, fiz um vídeo ano passado, falando que eu encerrei minha posição tanto em rates, ações americanas, e recentemente agora eu tenho vendido as minhas ações com lucro. Por que eu estou voltando a analisar isso? Porque é o seguinte, os fundos imobiliários estão com um valor muito alto. Então eu estava acompanhando a minha carteira está tudo no verdinho, está muito legal, muito bacana. Então assim, eu tenho um fundo imobiliário, pessoal, que está valorizado ali em R$500, quase R$600, dá para comprar esse fundo com um valor tão elevado. Então eu vou pegar essa grana que eu iria aportar em fundos imobiliários e vou realocar essa grana, a partir de agora os aportes que eu vou entrar, talvez em ações e talvez em algum ETF, alguma ação norte-americana, tá? Para dar uma equilibrada na carteira, para aproveitar ali um pouquinho que aqui está muito alto, eu vou esperar abaixar, quando abaixar eu volto a comprar, então não vou comprar na alta, lembre-se disso, tá? A ideia nossa também é deixar um preço médio interessante, a ideia nossa ali não é só a valorização de ativo, né? A ideia nossa também são dividendos, então eu estou estudando ali, não é garantido, mas eu estou estudando ali aplicar o meu dinheiro também, talvez em renda fixa americana, estou estudando sobre isso também, tá? Então mais pra frente no canal vai ter algumas coisas sobre isso, beleza? Pessoal, se você gostou do vídeo de apresentação aqui do Fundo Imobiliário GGRC11, um bom filho a casa torna, deixa seu like aí, se inscreve no canal se você não é inscrito. Valeu por acompanhar esse vídeo, valeu por essa nossa saga de 4 anos aí e que 2024 seja um ano muito bacana para a gente conseguir aqui alavancar nossos ganhos com dividendos em ações, fundos imobiliários ou até mesmo ações americanas, seja lá o que for, e a nossa cabeça estiver melhor para estudar. Beleza, pessoal? Um abraço a todos vocês aí, bons aportes, bons dividendos no bolso, boa saúde, bom trabalho e até a próxima. Tchau, tchau.